Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos então para mais uma aula do nosso treinamento do Delphi Básico. E você que está no canal, você já sabe qual que é o nosso objetivo aqui. É levar conteúdo de forma descontraída, de maneira objetiva, para todas as pessoas que gostariam de aprender o Delphi. Então eu estou regravando aqui esse curso do Delphi Básico, que eu já expliquei lá na primeira aula, e nós já estamos na nossa quarta aula. Na nossa quarta aula aqui nós estamos vendo, por exemplo, funções e procedures, que são procedimentos e functions. Bacana? Então já estou com o meu Delphi aberto aqui. Vamos criar nosso arquivo, file new VCL, como você já sabe que a gente já está fazendo, se você já estiver acompanhando. E vamos lá. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo que você veja, porque elas são fundamentais para você poder entender esse conteúdo. Lembrando, pessoal, que se você já sabe o Delphi, se você já tem costume de mexer com o Delphi, esse conteúdo não é para você. Isso aqui é para quem está começando, tá beleza? Então, nosso objetivo aqui nesse treinamento específico é para quem está começando. No canal existe outro treinamento muito interessante para quem já tem experiência, legal? Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui minha pasta e vou pegar aqui a aula 4. Vou só copiar o caminho aqui para a gente não... Tá aqui, ó. E vamos salvar. Então vamos salvar aqui. Vamos colocar o nosso caminho ali dentro. E aí eu vou salvar igual está aqui mesmo. Salvei e vou salvar. Legal. O que são procedimentos? Tá beleza? Os procedimentos, eles são bloquinhos de comando que você faz para funcionar. Por exemplo, olha aqui, ó. Botão direito, view. Isso aqui é um procedimento. Você mandou inicializar, isso aqui o Delphi já fez automático. Você mandou colocar isso aqui verdadeiro, você mandou executar essa ação e você mandou, depois que tudo isso acabasse, inicializar. É como se fosse uma ordem cronológica de alguma coisa, tá beleza? Então isso são os procedimentos. Os procedimentos no Delphi são dois, são as procedures e as funções. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, vou pegar esse botão e vou clicar aqui, provavelmente o seu aparece diferente, porque o meu tem esse componente aqui, ó, que ele já traz, mas no seu ele aparece assim, ó, button 1, é assim que aparece no seu, entendeu? Porque como eu já tenho aquele componente, ele é interessante para trabalhar no dia a dia, porque ele já renomeia o componente para mim. Então ele aparece assim, ó, button 1. Esse aqui é o botão, bacana? E agora, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, e vir aqui na parte do código, eu vou enxergar como que está a minha classe aqui. No caso, o meu formulário. Se eu voltar aqui para o design e clicar duas vezes no botão, aconteceu alguma coisa. E aconteceu esse bloco. Isso aqui é um procedimento. Ele declarou o procedimento aqui, implementou aqui embaixo, tá? Nós vamos ver uma aula específica dessa estrutura aqui. E também fez outra coisa. Se eu vim aqui no design, clicar no botão, aqui eu tenho propriedades e tenho eventos. E também associou aqui no evento para mim. Então ele fez algumas situações. Tá beleza? Apertei F12. Eu vou só colocar um comentário aqui para ele não apagar. E olha só. Se eu não tiver aqui e mandar salvar, olha lá, ó, ele apaga a implementação, porque não tem nada dentro, não faz sentido ficar lá. F12 para enxergar. Cliquei duas vezes, ele implementou. Bacana? Nós vamos ter uma aula específica para a gente entender essa hierarquia aqui. Por enquanto, vamos só saber os procedimentos. Legal. Como é que eu crio o meu procedimento? Vou colocar um comentário aqui, só para ele não apagar. O procedimento, eu tenho que criar ele ou aqui dentro, ó, aqui dentro, ou na seção privada ou na seção pública. Tem mais outras seções também. Qual que é a diferença? De cara, se eu criar o procedimento aqui dentro, eu consigo enxergar ele aqui do lado. Tá beleza? Então, por exemplo, eu estou aqui. Nesses eventos aqui, eu consigo enxergar todos os procedimentos que tiverem aqui dentro, acima do privado. Se eu colocar no privado, não vou enxergar. Se eu declarar mais um, que é esse aqui, ó, que é o published, que é publicado, também eu consigo enxergar ele aqui dentro. Bacana? Mas isso aí é conteúdo para uma próxima aula. Então vamos declarar nosso procedimento aqui no privado. Quando eu vou declarar, eu apago isso aqui. Eu não gosto dessa informaçãozinha. E também gosto de apagar essa aqui. Não gosto dessas informações. Então aqui,
Como que funciona o procedimento, que é a procedure? Aqui no Delphi a gente chama de procedure. A primeira coisa que a gente coloca é o seguinte, ó, procedure. Eu digito procedure e quando é função eu coloco function. Function. Então esse é os nomes que eu coloco. A procedure eu coloco assim, ó, procedure espaço, o nome que eu quiser, por exemplo, minha procedure, ponto e vírgula. Sempre tem que terminar com ponto e vírgula. Tá beleza? Depois a gente vê a função. Quando eu coloco aqui, ó, só a procedure, ela está aqui reclamando. Quando fica essa linhazinha vermelha e esse pontinho aqui do lado, ele está reclamando de alguma coisa. Se eu mandar clicar no play aqui para executar, ele não vai executar. Ele me trouxe um erro aqui, tá beleza? E eu vou dar OK. E ele vai me explicar aqui dentro, ó, que eu declarei a procedure, mas eu não implementei. Então não vai compilar usando essa unit. O que é esse bendito implementar? Quando eu declaro ela aqui em cima, aqui é a parte que eu declaro, ou seja, é minha assinatura. Aqui embaixo eu tenho que fazer a implementação, igualzinho essa aqui, ó. Quando a gente clicou 2 vezes lá, ele declarou aqui em cima, né, que é o cabeçalho aqui, a assinatura. Ele colocou um nome, esse nome aqui ele gera automático. E aqui ele já implementou. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com essa. Olha aqui, ó, como é que ficaria a implementação? Procedure, mesmo jeito. O que vem a ser esse tform? Tform é minha classe. Então o nome que tiver aqui eu tenho que colocar. Então eu tenho que colocar lá procedure tform ponto. Aí ele já mostrou a procedure que falta implementar. Aí eu clico nela, ó. Aí ele já colocou ponto e vírgula no final, porque ele já entende que eu tinha que colocar enter. Tudo no Delphi tem o begin, que é início, e o fim, que é end. Então agora já está funcionando. É begin, end, begin, end. Tudo no Delphi de procedimento tem esse begin, tem esse end. Essa procedure aqui, eu não preciso de colocar isso aqui, porque ela não vai apagar, porque foi eu que declarei. O Delphi só apaga as que ele mesmo declara. Então, por exemplo, se eu apagar isso aqui, ó, e salvar aqui, automaticamente o Delphi apaga, porque foi a que ele mesmo declarou. Mas a que nós declaramos aqui, ele não tem informação alguma. A procedure é essa. Qual que é a função dela? Ela executa uma ação e ponto. Só isso. Então, por exemplo, a procedure poderia fazer, ó, não chegou lá ainda, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou mandar executar uma mensagem. Só isso. E aí eu vou pegar no meu botão aqui, ó, clicar 2 vezes nele e vou chamar, ó lá, minha procedure. Só isso. Quando eu clicar, observe que eu cliquei 2 vezes e já implementou o clique. Chamei minha procedure, tem que mostrar essa mensagem. Então vamos clicar aqui. Olha lá, cliquei, olha lá, minha primeira procedure. Por quê? Porque eu consegui, ao clicar nesse botão, mandar executar esse procedimento. E qual que é a função da function? Que é a função. A função, ela executa um procedimento e retorna esse procedimento para mim. Então, na programação do dia a dia, a gente usa muito procedures e funções. A função, ela retorna. Como assim? Function é minha função. Aí ela tem um retorno. String. Olha lá, mesma coisa. É semelhante a uma variável, mas só que ela se chama minha função. Aqui o nome que eu quiser, né? Se eu colocar function, coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, calcula folha de pagamento do funcionário. Eu passo o funcionário, ele calcula. É assim que funciona. E retorna o saldo, aí ela vai retornar. Então a função da função é essa. E como é que declara? É só você vir aqui, ó. Function. Aí o nome do formulário, tform 1. É só você apertar aqui, ó, tform. E apertar CTRL espaço, ele implementa. Aí você dá Enter, ele já traz. Ponto, ele já vai mostrar lá o que está faltando. Ele não traz minha procedure para induzir você a errar. Ele só traz a correta. Minha função. Aí você já coloca lá, begin end. A função, por si só, ela tem um nome interessante. Ela tem aqui, por exemplo, ó, result. Esse nomezinho result é um nome reservado. Já é um nome padrão que tem que existir. Ctrl espaço, olha lá, result. Ele já tem isso impregnado nela, digamos assim. Result, aí eu coloco aqui, ó,
O que acontece? No Delphi, quando eu vou atribuir informação, é desse jeito aqui, ó, 2 pontos igual. Eu não posso colocar assim, ó, result é igual. Não é assim. Quando eu quero, isso aqui é comparação. Quando eu quero atribuir, ou seja, passar para o nome result, esse texto é 2 pontos iguais. No Delphi é desse jeito que funciona. E sempre a instrução termina com ponto e vírgula. E se eu vim aqui agora, ó, colocar outro botão, ou nesse mesmo aqui, ó, se eu só comentar, por exemplo, aqui, vai ser bom que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu cliquei aqui no início, apertei barra, ele comentou. Então o compilador não vai entender isso aqui como não vai executar esse comando, porque ele está comentado. Agora é o seguinte, eu vou dar Enter aqui e vou só chamar a minha função. Minha função, a de baixo. Olha aqui, ó. Só que para isso eu tenho que dar um show mensagem, né? Então vou colocar aqui show mensagem minha função. Olha lá. Aqui eu passei o texto dentro do show mensagem da minha procedure, porque ele só vai executar o que tiver dentro dela. Na função eu mandei retornar e mandei exibir. Então vou executar aqui e o botão agora vai se comportar. Olha lá, minha função. Por quê? Porque a função ela retorna. Se eu trocar o tipo de retorno da função, ele vai dar um erro. Isso aqui a gente vai ver mais para frente como fazer. Então o objetivo foi o quê? Foi mostrar a diferença de procedures e functions. Ambas são importantes. Se eu quero... Aqui observe que eu não coloquei ponto e vírgula, porque era só um comando. Quando é só um comando, geralmente a gente não coloca, mas quando é mais de um, a gente tem que colocar. E se eu pegar e comentar isso aqui, ó, e descomentar esse aqui, ele agora vai executar a minha procedure. Olha lá, cliquei, vou clicar, olha lá, minha primeira procedure. Tá beleza? A procedure e a função tem quase o mesmo objetivo, só que a função ela retorna algo e a procedure não, ela só executa o que tiver dentro dela. Beleza? Espero que isso aí tenha ficado claro para você. Aqui é o conteúdo simples, direto ao ponto, sem muita enrolação. E para você ficar ligado nos próximos conteúdos, é importante que você esteja o quê? No canal. Na próxima aula nós veremos a estrutura básica. Eu vou explicar como que é essa hierarquia aqui para você. Então, até a próxima.